Olá, oitavano, tudo bem? Sou o professor Joel. Quero dar as boas-vindas a você, educando, aos seus responsáveis que possam estar acompanhando as aulas e, claro, nossos queridos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos. E para interagir com vocês, temos aqui o nosso querido colega professor Magno. É isso aí, sejam todos bem-vindos aí, os professores, alunos, toda essa galera que está nos acompanhando, está começando mais uma aula de ciências aqui, falando sobre a Terra, né? A gente vem numa sequência aí falando e participando também, falando em participação, vamos trazer aí de volta esse espírito aí do chat que tem se reproduzido de uma maneira muito positiva, que é os professores colocarem, sempre que possível, é claro, a gente depende, é claro, da participação do aluno, às vezes ele está e participa pouco, e às vezes ele, infelizmente, também não está, a gente sabe dessa problemática. Somos aqui parceiros, eu, Joel e vocês aí, professores, a gente sabe das dificuldades, mas assim, sempre que for possível, tiver a participação do seu aluno, né, professor Joel? Sim. Coloca o nomezinho dele aí, coloca a escola, né, se é do oitavo A, se é do oitavo B, enfim, eles gostam, ficam felizes, a gente lê o nomezinho aqui, é claro que às vezes também a participação é muito grande, nem dá para ler de todos, mas a gente faz o possível. O importante é que estamos aqui juntos para uma boa aula, aliás, uma boa aula a todos nós. Opa, muito obrigado, professor. Então vamos ver aí o que a gente trouxe aqui. Eu acho que eu tenho que ver as habilidades agora, é isso? Vamos ver aí. Então a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica, bem como ao aquecimento desigual em decorrência da forma e dos movimentos da Terra. Muito bem. Então esta será a habilidade que a gente vai trabalhar aí. Como que nós vamos fazer isso? Então a gente vai interagir com o professor Magno, que está ali ansioso para interagir com vocês, utilizar o caderno do aluno e buscar informações, compartilhar informações, o que a gente já está acostumado a fazer. Certo? Muito bem. Qual que é o objetivo específico desta aula aqui? Então é entender os fenômenos atmosféricos que influenciam o clima local. Opa! E aí a gente já começa a nossa conversinha, né? Que é assim, a gente às vezes ouve falar, né, de clima, de tempo, e tanta coisa, fala, nossa, mas será que tem diferença entre clima e tempo? Então eu quero saber, eu quero que você coloque aí no chat para o Magno, deixa o Magno feliz porque ele conhece o interiorzão, aí conhece o litoral, ele é um cara viajado. Coloca aí no chat o seguinte, o nome da sua cidade e como que é o clima aí, tá bom? 2 minutinhos para você. Escola Estadual Alessandro Pessato, aí de Jundiaí, eu acho que Jundiaí é quente seco. Tem aluno aí do oitavo A, B e C participando. São alunos aí
da professora Fabiola. Bom dia para vocês aí, muito bem, obrigado pela participação. Alunos aí da escola Carina, em Santo André, participando, assistindo a aula. Santo André, mas não falou o clima. Dá tempo ainda, coloca no... o chat está aberto, né, Joel? Sim, pode Ó, em Indaiatuba, a mesma coisa, vai colocando o clima aí. Se não sabe, não tem problema, a gente arrisca dizer, como eu falei aí para... Ó, Mogi das Cruzes está participando aqui. Clima úmido, disse aí o professor Nelson. Grande abraço aí, professor Nelson também. Ourinhos, quente e seco, e é mesmo, né? Bom dia, clima tropical por aqui. Por onde? Aí para a professora Maria Aparecida. Tem tempo ainda de colocar de onde é. Lins, clima muito quente. Quente demais aí por tudo em Lins. Amparo, clima tropical. Monte Castelo, quente e seco. Professor Orlando está com os alunos aí do 8º ABC também. Fala um bom dia aí. ABC e D, Joel. Fala um bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal do ABCD. E Bauru, né? pensa numa Toda cidade grande São quente. Paulo. Bauru é cerrado, né? Lembra? A gente levantou essa verdade. questão. Cerrado e quente para Dedé, olha só. Clima temperado em Pirajuí. Pirajuí eu perdi aqui um lugar. Não, já li aqui. Tá perdido Limeira. No interior, eu na Muito capital. quente, são muitas emoções, porque aqui a gente tem uma diversidade climática, né? Algumas regiões você vem desde lá do litoral subindo para uma área de cerrado e, enfim, até lá na divisa do Mato Grosso, quente, né? Ó, Taguaí tropical. Ó, o pessoal entrou aí, não dá para ler tudo, viu, Joel? Legal, muito. mas eu quero saber então agora outra pergunta aí, ó. Essa aí foi fácil, né? Foi pra gente começar o dia. Agora eu quero saber por quê, e é importante que os meninos tentem responder, mas os professores podem contribuir também. Por que o clima da sua cidade é assim? Mais 2 minutinhos. Isso é um time de alta qualidade, Joel. Dá para fazer uma seleção aqui das contribuições várias que tiveram. Ó, falaram aqui vegetação, latitude, relevo, que mais? Regiões, o desmatamento, índice pluvial, desmatamento ecológico, colocou aqui o professor Moisés, tá? Falta de árvores, quer dizer, colocaram vários fatores. Relevo apareceu muitas vezes, o próprio relevo também. Ó, uma perguntinha, uma respostinha aqui destacada, ó. Professora Tereza Cristina, o clima é assim devido à sua geografia. Cobertura vegetal, por exemplo, ali, onde ela está mandando aí essa contribuição, onde ela é professora, é Mata Atlântica, né? Acho que resumiu bastante. São várias participações também, não vai dar para ler tudo. Só dá tempo de agradecer muito a participação de vocês.
Muito bem, então a gente tem que lembrar assim que a Mata Atlântica, quando a gente fala de Mata Atlântica, né, ela começa lá no litoral, né, Oceano Atlântico, tal, daí que vem o termo Mata Atlântica, e vai se estender até, em alguns casos, 300 quilômetros para dentro do continente, né? Então, a gente pode pegar aí que praticamente, aí acho que muitas das capitais aí das metrópoles estão onde deveria ser Mata Atlântica, né? Das regiões metropolitanas e tal, aí pelo menos. Então, olha aí, né? Será que isso aí influenciou no clima? Quando a gente fala de clima, gente, a gente está falando de uma média, tá? Uma média histórica de umidade, temperatura, né? Colocaram aí pluviosidade, né? Se é próximo ou distante do mar, do relevo, né? Questão da altitude, se é lugar alto, se não é lugar alto, em relação ao nível do mar, né? A gente sempre faz a altitude em relação ao nível do mar. Tá bom, meus meninos? Então, assim, são vários os fatores que vão determinar o clima. E quando eu estou falando de clima, eu estou falando do histórico, do geralzão, tá bom? Então, eu acho que eu tenho até um slidezinho aí com isso. Vamos ver aí, ó. Um dos fatores que vai interferir está aí ligado, ó, a latitude, né, que foi colocado aqui. Então, é lógico, se eu estou próximo ao Equador, se eu estou numa região indo para o norte do Brasil, vai ser muito quente, etc. e tal. Se eu estou numa região mais próximo do trópico ou abaixo do trópico, por exemplo, vai ser temperado, tá bom? Então, eu tenho aqui comigo, ó, eu estou com o mundo em minhas mãos, tá ok? Então, é lógico que essa região onde tem a maior incidência de raios solares, né, deixa eu achar o Brasilzão aqui, isso. Então aqui, né, então o pessoal do interiorzão aí, né, falou que é muito quente e tal, né, e às vezes é quente e seco, dependendo de onde está, quente e úmido, né, dependendo de onde está, tá, porque a gente está aqui nesta área mais, nessa área tropical, né, entre aqui o Equador e o Trópico de Capricórnio, que deve estar passando por aqui. Tá, deve estar passando mais ou menos. Até nesse próprio momento, né, Ed? Porque Sim. tem regiões de São Paulo que hoje está um dia chuvoso. Sim, E como exatamente. diz aqui o professor, não lembro o nome dele, mas diz que em Parapuã está pegando fogo lá. Aonde? Paranapuã. Eita. Tá muito quente, bicho. Então, olha aí, a gente tem uma animaçãozinha que o nosso querido professor Magno fez aí, né? Ele que é o hacker aqui da dupla. Aí ele fez, ó que bonitinho aí, mostrando o quê? Como que o raio solar vai incidir no planeta. Né? Isso aí vai influenciar na dinâmica? É claro que vai. Só isso? Não só isso, mas isso também. Né? Então você tem ali a incidência direta na região do Equador, né? E você vai ter uma incidência mais espalhada conforme vai pegando ali a curvatura do planeta, né? E para isso eu tenho que aceitar, né, que o planeta é uma esfera, senão não dá para entender isso. Tá bom? É uma das provas aí que a gente tem de que o planeta é esférico, é essa dinâmica toda, tá? Porque senão a gente não ia funcionar desse jeito. Bom, então, olha só, a radiação solar ela vai entrar então na nossa atmosfera, vai lá no solo, né, e quando ela retorna para o espaço, né, nem tudo vai para o espaço, vai ocorrer ali aquele efeito estufa que a gente já conversou e tal, e esse aquecimento vai gerar também uma zona de convecção, várias zonas de convecção. E o que é isso? A gente pode representar aí o solo quente, né? E o ar subindo, esfriando e descendo. Subindo, esfriando e descendo. Será que isso aí vai gerar vento? Será que isso aí vai gerar uma dinâmica na atmosfera? Então, né, olha só, o porquê do nome da minha aula, que está aparecendo na minha mão aí, ó, Terra, um planeta dinâmico. Porque a gente precisa que entender, tem mais a rotação do planeta, né, que também contribui com ventos, etc. e tal. Então, são muitas as situações. Agora, olha só que interessante. Nós estamos falando aqui do nosso estado, né? E aí o nosso estado, ele tem uma classificaçãozinha, tá? Pode ser que difira de livro para livro, eu peguei aqui uma referência, tá bom? Então olha aí os tipos climáticos que aparecem no estado de São Paulo, tá? Então eu vou dar uma lidinha rápida para vocês, pode deixar a figura, tá bom? A gente vai ter aí, ó, o tropical equatorial, tá bom? Que vai ter temperaturas, temperatura média de 18 graus, tá? Ou superior e significativa quantidade de chuva de pelo menos 60 milímetros em cada mês. Tem o tropical de monções, né? Só você procurar aí no mapinha aí, ó, a cor azulzinha um pouquinho mais clara, essa região aí. Temperatura média de 18 graus também ou superior
e quantidade de chuva de pelo menos 60 milímetros em cada mês. Apresenta um mês mais seco, normalmente logo após o solstício de inverno. Então, o solstício de inverno aqui no hemisfério sul vai ser lá em junho, né? E aí depois você vai ter um tempinho mais seco, tá bom? Tropical de savana, que vai ser ali o azul mais clarinho. Tá? Ó, temperatura média 18 graus ou superior e significativa quantidade de chuva. Você vê que a chuva está presente, né? Apresenta uma estação mais seca no inverno ou no verão, onde o mês mais seco tem precipitações inferiores a 60 milímetros e equivale a menos de 4% da precipitação anual. Então vai ter um momento aí de seca, né? Muito bem. Subtropical úmido, que aí eu acho que já é o verdinho, né? O verde-limão ali, tá bom? Ele vai ter um mês mais frio, com uma média acima ou entre 0 e 3 graus, pelo menos, negativo, né? Um mês com temperatura média acima de 22 graus e pelo menos 4 meses com média acima de 10 graus. Não apresenta diferença significativa no nível de precipitação entre as estações. Isso significa que não há estação seca em período algum do ano. Então a gente sabe que essas dinâmicas às vezes têm algumas modificaçõezinhas, mas a classificação é essa. Aí a gente vai ter o outro aí, que é o subtropical oceânico, tá? Que também vai ter uma média aí de ser um mês mais frio, está acima de 0 ou 3 graus negativos, e 1 a 3 meses tem média acima de 10 graus. Neste clima, o verão é pelo menos 10 vezes mais chuvoso que o inverno, que é seco. Pode-se dizer também que 70% da chuva cai durante os meses mais quentes e somente 30% cai nos meses mais frios. Tá? E aí a gente vai ter o subtropical úmido de inverno, né, que vai ser também o verdinho, bem clarinho ali, tá bom? E esse vai estar aí, ó, vai apresentar o mês mais frio com uma média acima de 0 ou menos 3 graus, pelo menos um mês com temperatura média acima de 22 graus e pelo menos 4 meses com média acima de 10 graus. E o subtropical de altitude, que é o último aí, que é o verdinho mais escuro. Tá? O clima oceânico temperado, influenciado pelas monções, seu mês mais frio tem média acima de 0 a 3 graus negativos. Todos os meses possuem temperatura média abaixo de 22 graus. Então tá aí, é só para a gente ter uma ideia do que fala a ciência aí da climatologia a esse respeito. Mas você que mora aí conhece das particularidades do lugar, certo? E agora eu vou querer que você me diga o seguinte: a gente falou o que é clima, né? Lembrando, o clima é essa média geral aí que a gente fala, aquela região ali é uma região muito chuvosa, então a gente está falando do clima, né? Aquela região ali normalmente é muito quente, né? Porque às vezes fala assim, Porto Alegre é a cidade, sei lá, é a capital, acho que é Curitiba, né? A capital mais fria do Brasil. E aí você pode chegar lá e tá 34 graus, e aí, né? Então, assim, quando a gente fala de clima, a gente está falando do geralzão, certo? Não está falando especificamente de um momento. E eu quero saber agora do momento, tá? Eu quero que você coloque aí no chat o nome da sua cidade e como está o tempo nela hoje. Não o clima, o tempo, tá bom? 2 minutinhos.
Olha, São Paulo, de uma maneira geral, aqui pela média, Edjoel, hoje está quente. Tá Aqui quente? está quente? Ah, aqui tá um Aqui gelo tá- de 39 graus. Mas aqui você está no estúdio. Ó, Mogi das Cruzes está quente. Quem falou foi o professor Nelson. Eu gostei aqui da professora Ana, que é lá de Araraquara. Um abraço aí, professora Ana, e para os alunos aí de Araraquara. Quente inferno. Eita, Tá aqui. Deve estar quente um sol para demais. cada um. Eu acho que era Araraquara no chat anterior. O pessoal colocou algumas temperaturas aqui do tempo, viu, Ed? Tem lugar aí que está 32, tem lugar que está 33, e a gente está aqui, né, em São Paulo, que não está isso não. Barueri também está quente, falou o Valdeci, aí também, professor. Tempo fresco em Itaquaquecetuba. Ô, Itaquá, pertinho de casa. Então, a Ô, hora que do você lado for da para minha casa, está um tempo fresco lá. Vou para lá, então. Né? Já dá para a gente escolher aqui. Ó, falei aqui, o pessoal já carimbou. O Henrique Rocha diz que lá que é da escola Mário Cosel, diz que está 29 graus. Ô, Mário Cosé é perto da minha casa também, tá em Paulista. Professora Regina resumiu assim, cruel. Aí eu não Cruel? sei, deve ser o calor. É. Quente e ensolarado em quase todo o estado, com sinais de chuva no final do tempo. Estou fazendo a previsão já aqui. Aí sim, hein? Previsão do tempo. Olha aí. O moço do tempo. O Votuporanga está muito quente também. Tá muito quente? Está muito Oh, meu quente. Deus É do um céu. tempo muito quente, então, de uma maneira geral aí em São Paulo. A gente tem Meu que Deus, fazer tem lugar aqui que está 8 graus. Onde que é isso? Eita, vamos para lá. Não, acho que é raro aqui. É. Ó, o pessoal agora está passando até as temperaturas aqui. 33 graus Celsius em Lins, quente e úmido. Acho que a gente Caraguatatuba. tinha que fazer, Magno, o ano que vem, assim, cada dia apresentar nossa aula ao vivo numa cidade dessas aí. Eu acho que é uma excelente ideia. Eu gostaria de. Posso ir para Caraguatatuba, está 31 graus. Pode Eita. começar lá? A gente pode. Ou pode ser São Carlos. Não, São Carlos não, que o pessoal lá está com medo de enchente, diz aqui a Eita. professora. Oh, Está meu chovendo Deus. muito, então. Tapecerica da Serra está bem ensolarada e ventando bastante. E Barretos, é lindo Barretos, 32 graus. Lá tem a festa de peão e não sei o quê, né? E, ó, o pessoal pegou aqui o negócio, está todo mundo gostando aqui de Olha. falar como é que está o clima na cidade aí. Em Campos do Jordão, pode ser em Campos do Jordão a gente começar? Não? Legal. Você vai gostar, Muito né? bonito, lá eu conheço. 23 graus. De passagem, mas conheço. Campos do Jordão está 23 graus. Então, ali perto de Aparecida e tudo mais, deve estar um pouquinho frio também, não deve estar muito quente. Se tiver alguém de Aparecida aí, de Lorena e tal, manda aí pra gente. Não tem ninguém de Lorena? Puxa vida. Vale do Paraíba, né? Ali Aparecida, acho que é Vale do Paraíba ainda, né? Olímpia, muito calor também, né? Umidade baixa. Muito bem. Eu acho que assim, né? O importante é a gente perceber, os nossos meninos perceberem, né? Vocês, nossos aluninhos perceberem a diferença quando eu pergunto sobre clima e quando eu pergunto sobre tempo. Primeiro eu perguntei o clima da cidade. E aí vocês falaram, aqui é quente, é úmido, é frio, né? E quando eu falo do tempo, eu quero saber no momento, tá bom? Então, o tempo ele é um recorte do clima naquele momento ali, é um recorte, então não é a média geral, tá? Basicamente, é isso que você precisa entender no momento. E a outra coisa que você precisa entender é como que isso funciona, o que que influencia no tempo e no clima, né? Tem mais alguma aí, professor? Eu só quero registrar aqui que em registro, né, essa piadinha. Engraçadinho. Registro, o professor Francisco falou que a gente pode começar por lá, já nosso primeiro convite. Professor Oba. Edjoel e Magno, comecem por registro. Estaremos lá em registro, então. Quem sabe um dia? Queremos mesmo, viu? Não é? A gente está falando brincando aqui, mas eu e o Magno, a gente vive falando sobre isso. Pô, a gente podia visitar as escolas, ia ser legal, tal. Quem sabe? Né? Vamos ver aí, porque vocês sabem que o orçamento é de professor, né? Então depende de muitos fatores, mas a gente tem essa vontade sim, tá bom? Bom, eu tenho mais uma interação no chat que eu gostaria que vocês dissessem para mim o seguinte, tá? Os meninos, aí vocês podem, né, professores, colocar o nome do menino, colocar a escola, o professor, quando der, vai mandar os abraços, se ele, tá bom? E aí você vai dizer o seguinte, ó, quais são os fatores, né, tais quais como a localização e outros, né, que podem influenciar aí o clima, tá bom? Quais são aí os outros fatores, além da localização aí, que vão poder influenciar no clima de onde você está? Coloca aí pra gente. 2 minutinhos, por favor.
Com a devida licença aqui do professor Edjoel, queria agradecer imensamente, em meu nome e no nome do Edjoel também, as manifestações que vocês têm de carinho, aí que foram vários convites estendidos, viu, Edjoel? Oh, que Para a gente bom. visitar as cidades e Que tudo bom. mais. A gente está aqui num sofrimento junto com vocês. A gente está indo aí para, sei lá, 8 meses. É. 8 meses aí de afastamento com os nossos colegas. E a única coisa que a gente tem são vocês aí, né, nesses momentos que a gente dá aula para fazer essa interação. E isso é muito importante para nós, né, Joel? Sem então, dúvida. A gente tem uma receptividade muito grande, a gente é muito agradecido, a gente conta com vocês e nós somos realmente parceiros. E a gente percebe que tem muito professor, eu acho que a grande maioria que percebe que a gente está aqui realmente numa questão de parceria. Mas vamos aí, senão eu vou me emocionar demais aqui, ó. Professora Maria, professora Sandra, colocaram aqui altitude. Eu esperava essa resposta, mas esperava também um pouquinho mais, mas logo de... Por isso que a gente fica feliz, né, com a participação, com essa conversa com vocês. Ó. Professora Selma colocou assim, Ed, desmatamento, queimadas, queima de combustível fóssil, tem uma infinidade de coisas que pode aí influenciar. Fator humano, né? Fator humano. Professora Rosa nos lembrou da vegetação, extremamente importante, porque tem toda a questão da evapotranspiração, né? Latitude e altitude, colocou aqui o professor Carlos José. Achei, ó, o professor Alceu colocou, sabe o quê? Umidade, né? Olha. Umidade, pressão atmosférica, incidência solar, né? Tá todo mundo no caminho aí certo. E os alunos prestando atenção, né? Estou sentindo falta de aluno aqui. Ô, professor Ed Joel. Oi. Professora Maraísa. Não, professora Mara Isilda. Colocou assim. Monte Alto. Você sabe por quê? Por quê? Monte Alto, o próprio nome já diz. Altitude. Entendeu? Fez aqui uma Ele é cheio de graça, né? Não, foi a professora que colocou, juro. Tá bom. Meu Deus. Ok, obrigado, professora. Mas eu sei que você não queria me constranger como ele. Não, Monte Alto, eu gostei da comparação que foi legal, feita. Monte Alto porque é alto. Monte Alto, Monte Alto, eu não tinha pensado nisso. Você tinha pensado nisso? Você não pensou também, não? Também não. Pegou você, ó. É que você vai falando o nome das cidades, eu vou viajando aqui, né? Aquecimento global, colocou a Cirlei, é verdade, ó. Mas a Jani Aparecida, geografia do lugar. Né? É o que o pessoal está reafirmando aqui. Relevo, desequilíbrios depressão. ambientais, vamos lembrar disso também? Desequilíbrios ambientais, assoreamento de rios, não colocou isso, mas colocou rios, oceanos e tudo mais, poluição dos rios, dos oceanos, né? E várias outras coisas que, infelizmente, a gente tem que lidar. Né? Professora Emanuela, colocou massas de ar. Quase o nome da minha mãe. O professor Moisés. Um abraço, professor Moisés, que eu sei que você está sempre aí com a gente, não é, Ed? Sim. Professor Moisés, aí, degradação ambiental. Muito Professora Elisa de Ciências está aqui com a gente também, ó, participando, desmatamento, vegetação. Quer mais, Edjoel? Tem mais de... Então, eu quero fazer um comentário. Tem mais de 200 participações aqui. Oba, que bom. Puxa vida. E assim, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, igual quando eu falei lá, eu peguei o globo e falei da incidência solar. Né? Incidência solar é um fator. Mas, por exemplo, a colega colocou aqui de Monte Alto. Mesmo que eu tenha uma grande incidência, né, de raios solares, mas estiver numa alta altitude, né, eu vou ter uma influência diferente. Por quê? Lembra que para ocorrer o efeito estufa, eu tenho que ter lá as moléculas dos gases estufa. Numa alta altitude, eu tenho menor pressão, eu tenho, então, os gases mais rarefeitos e, logo, eu vou ter menos temperatura, ainda que eu tenha uma grande incidência de raios solares. Por isso que, conforme eu vou subindo a montanha, vai ficando mais frio, ainda que esteja um dia ensolarado. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esses fatores, eles interagem entre si. Então, a altitude com incidência solar, com vento, com brisa marítima, por exemplo, né, dependendo se você está no litoral. Então, esses fatores vão se complementando. Por isso, gente, que eu quis dar esse nome da aula, um planeta dinâmico, para a gente entender que não adianta eu falar só de umidade ou falar só de incidência solar, eu tenho que pensar em todo esse conjunto. Né? O tipo de rocha, o tipo de solo, como é que
radiação solar vai voltar para a atmosfera, então tudo vai influenciar, né? Quando eu vou lá para a praia, por exemplo, por conta da forma que a radiação solar volta, né? A minha pele fica muito mais queimada do que, por exemplo, em outros lugares. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, nesse tipo de interação que existe na atmosfera, tá bom? Essa era uma reflexão que eu queria fazer. Eu quero saber se tem mais alguma participação aí, professor. Mas o que você mais tem aqui de participação? Tem a participação, tu conhece Bauru, Edjoel? Bauru não, ainda Olha, não. então, você tem convite aqui para ir para Bauru, comer o verdadeiro Bauru, conhecer a terra. O lanche eu conheço. Então, mas Gosto comer muito. lá, né? Tem até o Bauruzinho lá perto da rodoviária, né? Conheço Bauru, e Bauru é muito lindo aí. Muito bem. Só que, como disse aqui o nosso professor querido, que é o professor, não lembro, que fez o convite, é quente, hein? É quente? É quente. Aí você não precisa nem pedir o Bauru quente, só pede Bauru. Não, mas aí é legal porque tem bastante sorveteria também e tem muito lugar também que vende Bauru. É uma disputa lá de qual é o melhor Bauru. Eu já experimentei quase todos. Bom, ó, manda um alô aí para os alunos do 2º Carlos Lopes, Ibaté. Nossa, Ibaté. Ó, eu não conheço. Você conhece Ibaté? Não conheço, não. A verdade, são muitos os fatores que influenciam o clima aqui, professor Joel. E eu tenho aqui eu vou puxar lá, porque tinha, aqui achei, ó, participação dos alunos aí que estão sempre com a gente. Um abraço aí para a Escola Estadual Mário Cosel Filho. Opa. Não é verdade? Eles estão Sim. sempre com a gente, todas as São séries. meus vizinhos lá no Itaim. Leste 2, né? Sim, Leste 2. meus vizinhos lá. Resposta da aluna Isabel do 8º A. Queimada das árvores. Olha. Por quê? Não, 2 motivos não, são muitos, né, Ed? São muitos motivos. Porque você tem, você faz o desmatamento e queima a árvore, você tem o abandono da evapotranspiração daquela árvore, né? Você tem ali, onde tinha uma árvore, tinha um processo ali acontecendo, já não tem mais. Você Já tinha acabou. A fotossíntese que pegava o carbono, né, que é um gás estufa, que incorporava a sua massa esse carbono, né? E que liberava oxigênio, que não é um gás estufa. E aí, quando você queima essa árvore, o que você faz? Além de você matar um ser vivo que estava limpando o seu ar, você libera todo aquele carbono que ela tinha, né? As colônias de animais que também podem ter, né? Desde os insetos e os pássaros e tudo mais, enfim, é uma catástrofe, né? Se você pegar, eu lembro quando eu estava na escola, eu estava dando aula de biologia, e aí uma das primeiras aulas, eu pedia para os meninos irem comigo embaixo de uma árvore. E eu falava para eles anotarem tudo que era ser vivo na árvore. Então, eles vinham com a lista de 15, 18, professor, formiga, anota. Professor, tem um pombo lá, anota. Professor, isso aqui é um líquen, anota. Então, eu falava, gente, imagina, em uma árvore você encontra 15, 16 seres vivos ali interagindo com aquela. Estou falando árvore aqui, na cidade de São Paulo. Você imagina uma floresta, né? Se em uma árvore você encontra 15, 16 seres vivos, imagina um pedacinho de 1 metro quadrado de uma floresta ou 2 metros quadrados de uma floresta. Aliás, boa atividade, né? De você escolher uma árvore com uma copa bem grande, né? Que tem aí um tronco relativamente grande e tal, fazer essa experiência e fazer essa reflexão, né? Quantos fatores uma árvore derrubada acabam dando de prejuízo para um, enfim, para um ambiente, sistema, né? Para todo o sistema. Uma árvore, né? Exatamente. Além da latitude, a professora Adriana que eu coloquei, você pediu aqui para dar vou ler aqui o pessoal, porque eles sentem falta aí. E tem de aluno também, ó. Além da latitude, altitude, temos a continentabilidade, maritibilidade, massas de ar, movimento, né, das massas de ar, relevo, vegetação, urbanização. Olha isso. Perfeito. Tem uma aula montada para falar a respeito dessas coisas aqui. Não é? Estou dando um spoiler. Gente, tá vendo? Não tem como a gente falar, né? E eu acho que vocês concordam com a gente, desde que quem está aqui com a gente desde o começo, inclusive, não tem como a gente falar que a gente vem aqui dar aula, né? A gente vem aqui junto com os professores da rede da aula, né? E junto com os meninos que estão aí participando da aula. Então, a nossa aula ela é uma aula coletiva, né? A gente está aqui e tal, e faz um comentário, aí o outro vem, comenta o comentário, né? Deixa eu fazer uma sistematizaçãozinha na aula, e aí a gente
termina esse bate-papo nosso aqui, tá? Então a gente tem um slide aí de sistematização. Olha só. Então a gente pode definir: o clima local é influenciado por fatores como latitude, altitude, distância, proximidade do mar, tipo de solo, vegetação, relevo, incidência dos raios solares, interferência humana, e a gente pode falar um monte de outra coisa aí que vocês falaram muito bem. Já o tempo é uma combinação momentânea de fatores climáticos, ou seja, o que aconteceu ali no momento, porque passou um vento a mais, porque houve uma queimada e mudou a dinâmica ali naquele momento, tá bom? E o clima é uma média da combinação dos fatores climáticos, tá bom? Então aí é assim que a gente fecha essa aula, tá bom? Tem algum abracinho para mandar aí? Vou dar um abraço aqui aproveitando aqui para o Najib, é aluno, viu, da professora Lúcia, para a Esther também, de Souza, que é aluna da professora Carmen. Tem mais alguns aqui, eu perdi. Aqui, alunos do 8º A e 8º C, agora eu perdi aqui, tinha separado, desculpa. Bom, estou indo do 8º A lá do professor Celso Francisco, né? Obrigado por nos representar aqui. Nós estamos representando nós aqui professora Thaís, muito obrigado. Juntos, bom, somos todos professores. A gente vai ficando por aí, né? Conta aí o que você achou dessa aula, né, Joel? Sim. Aí acessando o link ou pelo QR Code, a gente vai ficando por aqui. Infelizmente, acabou mais uma aula. Não é? Tchau, gente.